Fala pessoal, boa noite a todos aí que estão com a gente. Vamos iniciar. Hoje para nós é um dia especial, nós vamos contar um pouco de história. Obrigado a todos os participantes aqui de quererem participar um pouco da nossa história da Biocasa. O intuito da reunião de hoje é apresentar no detalhe o modelo de negócio da Biocasa, apresentar para vocês o nível de detalhe da expansão da empresa. Começar falando um pouco do Nielson. Eu hoje sou um dos fundadores, junto com o Ricardo, né, Straface, junto com o Ricardo Teodoro, chegou um pouco depois, o Luiz Fernando está aqui, então os 4 diretores da empresa estamos juntos aqui hoje para detalhar exatamente como que a Biocasa vai trabalhar de 2026 para frente. Então nós vamos contar a história da empresa, como chegamos até aqui, como que é todo esse modelo de negócio da Biocasa e como que você pode participar sendo um franqueado, né, e dividir a expansão da empresa junto com a gente. Então nós vamos fazer uma apresentação inicial, vou até abrir o microfone aqui do Teodoro. Nós vamos fazer uma apresentação, uma sequência de apresentação. Ao final da apresentação nós vamos abrir aqui para tirar dúvidas, né, e obviamente ter os próximos passos aí, que cada um de vocês vai avançar para uma reunião individual, se assim fizer sentido ser um franqueado da Biocasa, tá? Teodoro, tá me ouvindo bem aí? Boa noite, Teodoro. Como é que estão as coisas? Ouço bem, boa noite. Boa noite a todos. Valeu, pessoal, por dedicar esse tempo com a gente aqui para conhecer um pouco mais sobre a Biocasa, a gente poder falar um pouquinho sobre ela, o plano de expansão que a gente tem. A gente ventilou um pouco ali no grupo, né, sobre o plano que a gente vai trazer para vocês ali. Acho que hoje é o dia da abertura da informação, né? Hoje a gente começa ali a mostrar um pouco para que a gente vem, né? Caminha por aí. Muito bom. Aí estamos aqui também o Ricardo Straface. Vou pedir para aumentar o som aí, como é que estão as coisas? Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar com todos aqui. Tenho certeza que quem vai ouvir tudo que a gente desenhou nesses anos aí, com muito amor, com muito carinho, vai ajudar a todo mundo a mudar o jogo do que a gente entende de mercado imobiliário. Vocês vão poder estar nessa jornada junto com a gente. Bora para cima, eu tenho certeza que o pessoal vai se apaixonar, né, Nelson? Bom demais. E o Luiz, imediato. Fala, Luiz, tudo bem, cara? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Prazer estar com vocês aqui, também contando com vocês ali dentro da comunidade, acompanhando toda essa movimentação. E hoje a gente vai conseguir apresentar para vocês toda a nossa plataforma, todo o negócio que a gente conseguiu construir, que a gente vem avançando muito aí dentro desse mercado. Bom demais. Sempre bom estar com vocês, meus sócios, e vamos em frente. O ideal aqui, cada um depois vai contribuir no seu determinado momento. Eu vou fazendo a apresentação institucional. E, pessoal, o chat, né, vocês que estão participando, tem o chat também. Se for surgindo alguma dúvida, fica à vontade de ir tirando as dúvidas no decorrer que eu vou falando. Bora lá. Acredito que todo mundo está vendo a minha apresentação. Imagino eu que sim. Beleza? Todo mundo vendo a Biocasa? Muito bom. Então, pessoal, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o logo da marca, né? Já que nós estamos falando em franquia, né, vale a pena contar um pouco de história aqui para vocês. Quando a Biocasa, ela nasceu há 4 anos atrás, e ela nasceu de várias dores e experiências que nós temos no decorrer de anos. Eu no mundo executivo, o Ricardo no mundo industrial, o Teodoro no mundo de arquitetura e o Luiz no mundo jurídico, né, e financeiro. E foi engraçado, contando história, que nenhum de nós éramos amigos antes de estarmos na Biocasa. Nós ficamos amigos depois de sermos sócios na Biocasa. Então esse é um diferencial muito grande, que a diretoria da empresa ela é complementar. Cada um aqui tem uma disciplina e uma bagagem de história de vida que se complementa. Isso agrega muito valor, né, dentro do ecossistema e da plataforma da Biocasa. Quando nós nascemos para ser uma loja de material de construção, porque nós temos um DNA de indústria. Vocês vão entender um pouco mais da biomassa do Brasil.
Nós nascemos para vender tinta, impermeabilizantes, argamassas poliméricas, mais de 100 produtos que existem dentro da biomassa com as suas variações de cores. E fomos entendendo uma grande dor do mercado imobiliário. Qual dor que a gente foi entendendo? Que o mercado imobiliário, o pessoal está falando que está sem som. Será que está sem som para todo mundo? Vocês estão me ouvindo, né? Então, beleza. Então, se meia dúzia está ouvindo, quer dizer que o problema não está com o meu microfone. Então, quando a gente foi entendendo as dores do mercado imobiliário, nós entendemos, né, que chegar em um lugar que se chama corretor de imóveis era um diferencial gigantesco dentro do nosso negócio. Mas por que a figura do corretor é muito importante nesse momento? Porque na maioria das vezes o corretor, em 50% dos casos no mercado brasileiro, ele chega primeiro no cliente do que o próprio arquiteto, do que o próprio engenheiro. Então, chegar através do corretor de imóveis faz com que a gente inicie na jornada do cliente, bem no início, onde dá para ser feito um estudo de viabilidade, onde dá para ser feito diversas coisas que vocês vão entender no decorrer da apresentação. E a Biocasa, ela trocou toda a sua cara, a sua roupagem em 2025, entendendo como ser uma plataforma imobiliária única. Fizemos um rebrand da marca, trouxemos esse logo premium, onde inclusive aqui nesse BI, né, ele traz um pouco das características da Bolsa de Valores, porque nós temos uma instituição financeira aqui dentro. Esse modelo de negócio premium sem ser caro. É sofisticação sem ser caro. E talvez o slogan da biomassa, aí depois o Ricardo fala um pouco, né? Sustentabilidade de baixo custo. Como é que a gente consegue fazer um produto muito melhor sem necessariamente esse produto ser caro? Mas sem mais delongas, vamos entrar realmente no tema central da nossa conversa, que é explicar para vocês sobre a Biocasa Franquia. O que é essa plataforma imobiliária do futuro? E o intuito desta reunião de hoje é apresentar para vocês a rede que está em expansão nacional. Hoje nós já temos 7 escritórios no país: João Pessoa, Recife, Ribeirão Preto, Morumbi, Santos, Florianópolis e Guarulhos. A matriz da Biocasa hoje está dentro da indústria da biomassa do Brasil, que fica em Guarulhos. Guarulhos, São Paulo, ali do lado do aeroporto, na cidade satélite. Então a plataforma ela vem crescendo e ganhando relevância. Vocês vão entender as nossas 4 verticais, né? Vocês vão entender sobre o que é a Biocasa Imob, a Biocasa Capital, a Biocasa Incorp e a Biocasa Indústria. E nós vamos entender, e vocês vão cada vez mais aprender, o que é uma operação orientada à liquidez e eficiência. Quando a gente começa a falar um pouco, você vai ser um franqueado nosso. O que você resolve através da plataforma da Biocasa? Então, a virada de chave do mercado, eu não sei se vocês estão vivendo isso, mas o mercado da construção civil, o mercado imobiliário, ele não está conseguindo avançar, ele não está conseguindo ir. Então, de uma maneira geral, eu estou tentando ver aqui no chat, aí depois vocês acompanham aí, Teodoro, tudo se realmente o pessoal tem problema de áudio, né? E dá uma olhada no chat, que eu não consigo ver o chat frequentemente. Então, quando a gente fala da virada do mercado imobiliário, essa escala, por que o mercado imobiliário ele não escala? Porque ele é extremamente deficiente. Ele é deficiente em termos de dependência de generalistas. Né? O que seria a dependência de generalistas? Ele está na mão ali do pedreiro, do pintor, do carpinteiro. Ele é um mercado fragmentado, então ele tem baixa integração. O que é essa baixa integração? O corretor só faz uma parte, o engenheiro só faz uma parte, o arquiteto só faz uma parte, o contador só faz uma parte, o advogado só faz uma parte. Isso é péssimo para o mercado imobiliário. E quem tem a função de integrar tudo isso? Na maioria dos casos é o incorporador imobiliário. Né? O incorporador ele tem esse trabalho de fazer a integração de toda a cadeia do ecossistema imobiliário. Ele é um mercado que tem uma ineficiência financeira muito grande, muito grande.
Por que ele tem essa ineficiência financeira? Que as pessoas não sabem trabalhar com outro banco não ser a Caixa, não sabe, né, a questão de mercado de capitais, não sabe sobre tokenização imobiliária, não sabe sobre diversas estruturas financeiras possíveis, sobre consórcio imobiliário. E a falta de processos, né? A maioria das pessoas que trabalham nesse mercado são empresas pequenas, empresas pulverizadas, que não têm governança corporativa, que não têm uma estrutura para escalada. E esta é a oportunidade que a Biocasa tem, sendo uma plataforma 100% integrada, com foco na liquidez e inteligência de mercado. Vocês, como um franqueado, vão nadar de braçada nessas deficiências que o mercado imobiliário tem. Então, avançando aqui um pouco, pessoal, falando da plataforma imobiliária do futuro, nós temos alguns pilares. Um pilar de inteligência de mercado, um pilar de arquitetura financeira, a atuação nacional, o ecossistema. Então nós conectamos tudo num único lugar, a jornada completa do cliente. Então você que quer ganhar recursos, que quer ganhar relevância nesse mercado, vocês às vezes deixam muito dinheiro na mesa. Então um corretor que foca na intermediação, ele só ganha pela intermediação. Um arquiteto que só ganha pelo projeto, só ganha pelo projeto. Um engenheiro que só ganha, né, administração de obra, só ganha administração de obra. Só que quando a gente olha o todo, você pode ganhar pela administração da obra, você pode ganhar pelo projeto, você pode ganhar pelos produtos financeiros, você pode ganhar toda a jornada. Então a Biocasa, além de ajudar o cliente a entender toda a jornada e ser uma jornada mais fluida para o cliente, e quando eu falo de cliente, entendam o cliente investidor, o cliente pessoa física, e o cliente B2B, aquele cliente corporativo, porque tem um cliente da Biocasa que é o cliente incorporador, que é o cliente arquiteto, é o cliente engenheiro, é o cliente corretor. E vocês vão entender um pouco mais sobre isso e vão conectar os pontos. Então a Biocasa ela nasceu para resolver grandes dores do mercado imobiliário e nós chegamos a este guia, estes pilares, que é o desenvolvimento de um produto de alta liquidez. Então, nós somos obcecados pelo produto certo, no preço certo e no time exato. Porque o maior financiamento de um incorporador é a venda. O maior financiamento de um incorporador é a venda. Só que para ter venda, precisa-se ter o produto certo, o preço certo e o time de lançamento certo. Nada adianta você ter um produto certo se você não tem dinheiro, se você não tem o capital, se você não tem o apoio à produção, se você não tem uma tokenização, se você não tem uma arquitetura financeira. Então isso anda junto, um produto de alta liquidez com uma arquitetura financeira. Só que não adianta nada ter dinheiro e ter um bom produto se não tem quem construa todos os dias, a redução de escassez de mão de obra. O aumento da escassez de mão de obra. Não tem mais gente querendo trabalhar na construção civil do modelo tradicional, um modelo artesanal, um modelo que não se sustenta mais. Então nós somos hoje uma das únicas empresas que temos esses 3 pilares. Desenvolver um produto de alta liquidez, com arquitetura financeira e com a industrialização da construção civil. Porque se você não tiver quem construa, não adianta ter dinheiro. Se você não tem dinheiro, não consegue tirar o projeto do papel. Se você tem um dinheiro, muito dinheiro, e não tem um bom produto, você vai ficar enrolado na situação também. Se você não tiver os 3 pilares andando juntos, não funciona dentro do mercado imobiliário. E aqui eu dou uma pausa na minha fala e até esse slide aqui eu quero convidar, né, o Ricardo para falar um pouco. Deixa eu achar o Ricardo aqui, que eu não sei se ele bloqueou o microfone. Ricardo, conta um pouco da biomassa e depois eu faço uma conexão, né, da biomassa com a Biocasa. Por que essas bandeiras andando juntos, elas se fortalecem? Então, se puder abrir o microfone aí, por favor. Show de bola. Mais uma vez, para quem chegou depois aí, uma boa noite. Prazer estar com todos.
Bom, a biomassa é uma indústria que hoje a gente está há 14, quase 15 anos no mercado nacional, já presente no mercado internacional também, com atuações na Bolívia, no Paraguai, no Uruguai, agora a partir do próximo mês na Argentina e também em 6 países da África, e em breve também, se Deus quiser, em algumas negociações que estamos em fase final, também no mercado europeu, começando por Portugal, né? Já no Brasil, a gente está bem posicionado em praticamente todos os home centers, como Leroy Merlin, Sodimac, Obramax e alguns outros. A gente já está chegando até em Manaus, no home center Tintão, Nordeste, com o pessoal da Normatel, e também já participamos das maiores obras, como aí a gente está falando Parque Olímpico, Hotel Sheraton, tanto no Brasil quanto na Bolívia, né? Mercadão da Lapa, né? Que é o mercado municipal, Shopping União Osasco, Instituto Nuclear Brasileiro. Acabamos de pegar uma obra incrível, 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 que é a primeira usina termoelétrica da América Latina, que vai reprocessar todo o lixo gerado dentro de São Paulo, ali em Cotia, e vai conseguir aquela usina abastecer é, toda a parte pública de São Paulo, né? Então, a biomassa, ela, além de estar posicionada nesse todas essas frentes, né, a gente nasceu com um viés, que é trazer a industrialização para a construção civil. E hoje a gente enxerga, lá atrás a gente já enxergou a industrialização, né? Através já de uma mudança pequena, né? Mas para a gente dentro do mercado de construção civil acaba sendo grande, principalmente na época, lá em 2011, quando a gente nasceu, que foi a argamassa polimérica, né? A gente desenvolveu esse produto a nível mundo e já era a primeira industrialização onde a gente já estava tirando ali o cimento dentro da obra, permanecendo ainda com uma alvenaria convencional, utilizando tijolo, utilizando bloco, sem ter uma quebra de paradigma tão grande dentro da construção civil, mas já industrializando os processos, né? Porque quando a gente industrializa, a gente começa a ter previsibilidade de custo dentro de uma obra, a gente começa a ter previsão de tempo, né, que a gente precisa e naturalmente redução de mão de obra, porque eu estou trazendo a indústria quando ela vai ganhando escala, ela vai cada vez mais tendo o mesmo processo sendo repetido várias vezes, ou seja, tendo padronização, coisa que uma obra não tem, né? E naturalmente a gente consegue também cair cada vez mais os custos. Por isso que a gente consegue naturalmente conseguir melhorar a obra através da industrialização. Aí nesses 14 anos a gente decidiu que a gente tinha que se especializar cada vez mais nisso. E hoje a gente atua fortemente em praticamente todos os mercados de industrialização da construção civil. Então, hoje a gente atua no mercado com Light Steel Frame, a gente atua com o pessoal da Light Wall, a gente atua com o nosso sistema construtivo, a gente atua com Wood Frame, painel SIP, todos os sistemas a gente consegue, como indústria, navegar em tudo que se fala de industrialização da construção civil. E eu brinco, né? A nossa construção civil, ela é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que a nossa medida padrão ainda é em latas, né? A gente mede lata de cimento, lata de areia para eu fazer um traço dentro de uma construção, dentro de uma obra, né? É aí onde a gente nunca consegue ter aquela obra fechando o custo, ter aquela obra sendo produtiva. A gente também peca pelo fato da gente não ter a profissionalização da construção civil, que isso foi atrapalhando cada vez mais o nosso mercado e hoje, através da industrialização, a gente consegue mudar, porque a gente deixa de ter profissionais como o nome, eu vou, me perdoa se a pessoa ficar ofendida, às vezes quem for pedreiro trabalha na área, mas a ideia nossa, através da industrialização, é fazer o pedreiro deixar de ser pedreiro e se tornar um montador, se tornar um especialista, porque é uma mão de obra que tudo bem, porque vai ser especializada, vai ficar mais cara, mas a obra cada vez vai ficar mais barata porque a gente tem melhores processos dentro da obra, né? Então a gente nasceu através disso. E aí, naturalmente, o Nelson ele vai fazer o link e a gente foi entendendo dentro da biomassa que a gente precisava melhorar essa jornada dentro dos nossos clientes, porque a gente começou a se conectar com grandes incorporadoras, médias incorporadoras e pequenas incorporadoras, se conectar com a pessoa que está construindo casa para vender, se conectar com o cara que está construindo a própria casa. E eu comecei também a navegar muito mais dentro da construção civil, né? Hoje posso me considerar um especialista dentro dessa área. E depois de começar a construir casa, prédios, também, além, né, também como incorporadora, eu comecei a entender que o mercado ele realmente era extremamente fragmentado e a gente, eu falo a gente, todos nós aqui, por isso somos complementares, né, Nelson? A gente começou a entender que realmente
a construção civil ela precisava de um produto de uma empresa chamada Biocasa. Foi daí, eu acho que nasceu, e aí o Nielsen ele vai poder fazer esse link mais perfeito para vocês, porque uma coisa eu aprendi na minha vida, né? A gente não consegue ser bom em tudo. Então, deixa que eu sou bom com a biomassa, e agora tem 3 caras para ser bom com a Biocasa. Eu sou complementar a vocês aí para somar nas decisões das melhores obras que a gente vai trabalhar em conjunto. Obrigado, Nelson. Tá na tua mão para você fazer esse link, cara. Não, muito bom, né? Me lembro de quantas horas a gente passava no telefone discutindo sobre o modelo de negócio e como a gente foi pivotando isso nos últimos 4 anos. Depois, com a chegada do Teodoro, a empresa ganhou uma outra forma, mas daqui a pouco eu coloco o Teodoro nessa conversa aqui também. E a biomassa, pessoal, entendam o seguinte, eu gosto de usar esse termo, o Ricardo não gosta muito, mas eu gosto. Mas na construção industrializada, ela é um coringa. Porque a biomassa, ela conversa com a Lightwall, com o ICF, com o steel frame, com o Lightwall, com o painel SIP. Ela conversa com o bloco celular, ela conversa com o bloco ecológico, né, com o tijolo ecológico, o bloco cerâmico, o bloco de concreto. Então, quando a gente olha a biomassa, a gama de produtos que a biomassa tem, hoje ela cabe em todas as incorporações e obras do país, sem exceção. Então, o que isso faz a gente ter de vantagem competitiva? Nós podemos falar de uma inteligência multiconstrutiva, porque vão ter incorporações que nós vamos usar o tijolo cerâmico, vão ter incorporações que vai ser o tijolo cerâmico com a forma de concreto, com o concreto armado, com o steel frame, com o painel SIP, com a Lightwall. Aqui nós não defendemos sistemas construtivos. Cada incorporação vai ter o sistema construtivo mais adequado para que a liquidez daquele produto feche a conta. É desse jeito. Eu particularmente, Ricardo, eu não conheço nenhuma indústria que consiga se adaptar e ser tão flexível, e fazendo uma analogia que os produtos são elastoméricos, com o mercado. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Faz total sentido. Foi daí também que a gente decidiu transitar no ano passado por um novo slogan, né? Que antigamente a biomassa tinha como slogan a inovação de forma concreta, e a gente trouxe agora um novo slogan que é sua obra da fundação ao acabamento, e já deixa ali, né, aberto para qualquer tipo de obra, né? Porque o que a gente tem que entender é o que você falou, como eu consigo fazer aquela obra ter melhor liquidez. Eu vou construir um produto de faixa 1, tá, cara, a gente vai ter que trabalhar em um tipo de sistema construtivo. Eu vou construir um produto de alto padrão lá em Alphaville, uma casa de 10 milhões, eu posso construir talvez em outro sistema construtivo, porque o público pode aceitar um sistema mais industrializado. O importante, a gente precisa industrializar a construção civil, independente do sistema construtivo. Quem aqui que já trabalha na construção civil não está sofrendo com a escassez de mão de obra. Você não consegue produzir uma obra. Ou seja, eu preciso continuar construindo porque o déficit habitacional do Brasil aumentou para 6 milhões de residências, e a gente precisa ter processos mais eficientes dentro da construção. Eu consigo produzir mais com menos pessoas. E é isso que a gente tem que cada vez mais utilizar. E aí é o que a gente sempre falou, né, Nelson? É trazer a inteligência da indústria de processo industrial, né, por etapas, para dentro da obra. Eu acho que depois que a gente trouxe a inovação dentro da construção junto com o BIM e veio a industrialização, é onde a gente começou, as pessoas começaram a entender que a obra tem que ser uma caixinha de cada etapa. Cada processo tem que rodar da sua maneira eficiente e essa engrenagem toda tem que estar conectada para no final a gente conseguir uma obra boa, com bom custo e veloz, com menos pessoas naturalmente, né? Que é o que a gente nós vamos falar sobre isso, né, Ricardo, na parte, né, da indústria aqui de casas. O que é a indústria de casas? É a incorporação. Um incorporador nada mais é do que uma fábrica de casas, de prédios e de lotes que existem no país. E só nós, a Biocasa, temos um mapeamento, né? Nós temos um mapeamento de 154 macroprocessos que precisa se ter do início de uma incorporação até ali a entrega de chaves. E a gente vai falar um pouco sobre isso na sequência. Bom, Ricardo, muito obrigado. Vou fazendo um link aqui para vocês, né? Não é um merchandise da biomassa, ele é exatamente uma estrutura que está dentro da franquia da Biocasa.
Ela é a Depois a gente- Biocasa by Biomassa. Ela faz parte. Então, a Biocasa é o braço de desenvolvimento de produtos imobiliários. Por sua vez, o grupo tem uma indústria que ajuda na inteligência multiconstrutiva. Então, a soma dessas duas marcas, Biocasa e Biomassa, faz você, incorporador que nunca incorporou nada na vida, ter credibilidade de sentar na frente de um terrenista e fazer uma permuta, de sentar na frente de uma grande empresa e vender produtos e levar referência para aquela empresa que você está negociando, e vocês vão entender um pouco isso no decorrer da minha apresentação. Esse link é importantíssimo, né, Nelson? Que as pessoas entenderem que a gente precisa se posicionar, e hoje a gente, tendo um lastro, né, da indústria por trás, do lastro de um ecossistema muito bem pensado, trabalhado em todos esses anos, para a gente potencializar a incorporação, potencializar o mercado imobiliário, cara, isso daí vai facilitar cada escritório nosso a fechar negócios, como já está acontecendo. A gente vai mostrar alguns cases de sucesso, né? Muito bom. Dentro da plataforma da Biocasa, nós temos 4 áreas de negócio, pessoal. Nós temos a Biocasa Imob, a Biocasa Capital, a Biocasa Incorp e a Biocasa Indústria. Então, quando você adquire uma franquia da Biocasa, é como se você estivesse comprando 4 franquias. Porque existe no mercado franquias de imobiliária, franquias de mesas de crédito, franquias de incorporação, ou principalmente cursos, né? Na Incorp, a maioria das coisas que existem são cursos, que curso não adianta nada. E uma franquia de indústria. Quanto custa uma franquia de Imob, mais uma Capital, mais uma Incorp, mais uma Indústria? Vocês vão ver aqui para frente, o custo é muito barato, mas vamos detalhando para vocês. O que acontece dentro da Biocasa Imob? O que acontece dentro da Biocasa Imob? Uma gestão comercial orientada à velocidade de vendas. Então, nada adianta ter um excelente produto se você não tem a inteligência de demanda, a estrutura de lançamentos, a estrutura de multipropriedade, a performance comercial. Então, a Biocasa Imob, eu digo aqui, que é o que sustenta a Biocasa no curto prazo. É a intermediação imobiliária, é a gestão de uma house, de uma incorporadora. É aquilo que vai fazer você ter o dinheiro do mês a mês, é o dinheiro do dia a dia. A Biocasa Imob, além de dar a liquidez para as incorporações, ela também traz uma receita recorrente para dentro da franquia. E esses links são importantes, porque dentro da nossa franquia tem o dinheiro de curto prazo, médio prazo, e o dinheiro de longo prazo, que são as incorporações, é o que transforma a vida financeira de todo mundo. Mas para que a gente chegue nos grandes lucros da incorporação, precisa-se ter a receita de curto prazo para a gente conseguir passar por 2, 3, 4, 5 anos, que pode deixar uma incorporação a existir. Então, quando a gente olha aqui a Biocasa Capital, nós temos todas as estruturações de crédito disponíveis. É a arquitetura financeira ponta a ponta. Tem desde um crédito ponte, um apoio à produção, um Geric Caixa Econômica, um plano empresário, um crédito associativo, uma tokenização de uma nota comercial, uma tokenização de um equity de uma SPE, uma captação de recursos via SCP, um FDIC, um CRI, um debenture, o consórcio de maneira estruturada. Não se preocupem com nada disso. Só entendam que a gente tem todos os produtos financeiros, acesso a family office, acesso ao mercado de capitais que poucas as incorporadoras ainda sabem usar. E vocês têm comissão e receitas disso. Então, quem era só um corretor que intermediava, aquele corretor, inclusive, que faz a gestão de áreas, que vocês vão entender que aqui a gente desenvolve negócios para nós, mas nós também desenvolvemos negócios para parceiros. Por que eu não posso desenvolver uma área e oferecer para as incorporadoras parceiras da sua região, da sua franquia, para você ganhar intermediando áreas? Por que você não pode chegar para as incorporadoras da sua região e desenvolver toda uma estrutura de crédito para ela e ganhar uma comissão por isso, que é normal o mercado cobrar um mandato de crédito? Dentro da Biocasa Incorp, tem a questão da ideia inicial até a entrega de chaves. Eu queria trazer o Teodoro para essa conversa aqui, Teodoro, que essa área, você é o head, você que cuida dessa área, você que ajuda o pessoal.
Mas o que basicamente essa área da Incorp faz, né? Dá para o nosso franqueado ser um incorporador? Eu sou um corretor. Dá para me virar um incorporador? Como que funciona essa estrutura? A gente vai falar um pouco do Incorpora Comigo um pouco mais à frente, mas entra nessa conversa, nesse bate-papo, por favor. É isso aí, vamos lá. Dá, e acho que, não sei se todo mundo está ciente disso, mas quando você vai lá na Lei 4591, que é a Lei de Incorporação Imobiliárias, né, Lei 4591 de 1964, que no nosso mercado ela é muito citada, muito falada, porque a gente tem que lidar com ela ali o tempo todo, tem 4 figuras lá, que são as figuras que podem ser nomeadas como incorporadores, né? E a gente sempre bate nessa tecla que o corretor é uma delas. Tá lá, isso foi pensado em 1964. E aí, quando a gente olha para o mercado da incorporação imobiliária como um todo, quantos corretores a gente vê nomeados como incorporador? Né? São poucos. Então, a Biocasa agora ela abraçou essa ideia de trazer isso à realidade também dos corretores, para que os corretores também tenham acesso a essa ferramenta da incorporação e de transformação de vidas. Né? Transformou a nossa e vai transformar de todo mundo que vai abraçar essa causa junto com a gente, vamos chamar assim, né? Quando a gente fala da ideia inicial, a entrega das chaves. Nenhuma incorporação nasce do nada, mas ela nasce de uma ideia inicial. Que ideia inicial é essa? A ideia é, cara, preciso fazer alguma coisa. Quero gerar um empreendimento. Por onde eu começo? Como é que eu inicio? Essa é a ideia inicial que a gente está falando. Desde o momento em que você tem o primeiro pensamento a dizer, olha, quero desenvolver um empreendimento imobiliário, quero levar ele até a entrega das chaves. Esse fluxo dessa incorporação imobiliária acontece em muitas coisas aqui dentro. E envolve uma enormidade de profissionais. É aí que a Biocasa entrou agora com uma inteligência de mercado para agrupar tudo isso numa plataforma única e conseguir ajudar você a desenvolver a sua incorporação imobiliária de uma maneira totalmente integrada. Como? Aqui através da vertical da Incorp, ao qual eu sou responsável, falando um pouco da minha pessoa, né? Sou arquiteto de formação, comecei aí a trabalhar com a construção civil aos 18 anos de idade, nunca mais parei, já se vão aí 28 anos de mercado, e nesses 28 anos de mercado a gente pôde atuar em uma enormidade de projetos e obras aí espalhados pelo Brasil todo. Então, com a nossa união com a Biocasa no ano passado, a gente trouxe aí essa experiência, essa bagagem que a gente adquiriu, nessa experiência real, vivida, e trouxemos à disposição agora dos nossos parceiros, os franqueados que já estão presentes na empresa já acessam esses recursos, né? Então, isso é uma coisa que já está rodando, já está validado, já está testado, então não é algo também que a gente está trazendo aqui totalmente do zero, né? Dentre os serviços que a gente tem na questão da Incorp, então a gente fala ali do projeto arquitetônico partindo do ponto princípio do desenvolvimento de produto. Então, quando se traz um terreno, a gente precisa entender o que pode ser feito ali naquele terreno. Dentre outras coisas, o projeto arquitetônico ele é uma parte importante desse processo, né? Essa governança de aprovações, então a gente lida com todos os órgãos necessários para obter as licenças e alvarás e trâmites legais, de tudo que a gente precisa para fazer isso dar certo. Um negócio de incorporação, ele também precisa de uma estruturação jurídica, financeira adequada. Então a gente consegue auxiliar e ao mesmo tempo executar em conjunto desse parceiro local que a gente está chamando aqui de sócio franqueado, né? E certificações. Então a gente tem também algumas certificações, no caso aqui a gente está falando da GBC, né? Green Building, HBC, Health Building, que a gente vai explicar num outro momento quais são essas certificações, mas são importantes do ponto de vista da qualidade e da questão da saúde também, da edificação, né? Então, O que mais? esse é um ponto bem importante, até de contar de história. O Teodoro ele chegou ano passado, né? Foi uma boa aquisição aí que a Biocasa fez, né? Ou talvez a Ricardo Teodoro e a Incorpora Comigo fez. Então,
uma fusão das empresas. Isso agregou muito valor, que a Biocasa até então ela já era uma imobiliária do futuro, ela já tinha uma mesa de crédito, ela já ajudava os incorporadores, mas ela não fazia as próprias incorporações no nível que a gente tem hoje. Então, toda uma bagagem técnica aí de 27 anos, mais de 450 projetos assinados, né, Teodoro? Mais de 100 corporações participando diretamente. Isso faz com que trouxe um conhecimento técnico muito agregado para todos nós aqui dentro do grupo, né? Então, Teodoro, está sendo bom ter você aí como nosso sócio desde então. E vamos para frente aqui. Eu vou continuando a apresentação. A Biocasa Indústria foi um detalhe extremamente importante que o Ricardo trouxe. Os sistemas construtivos, a eficiência energética, toda essa parte, né, de controle total, muito do que o Ricardo já estava falando. Não adianta nada, pessoal, você ter a Imob, você ter a Capital, você ter a Incorp, se você não tem o produto, porque tudo começa na terra e tudo tem que ter uma obra. Como é que você pode incorporar e ser uma fábrica de casa se você não tem quem construa? Então a gente já falou bastante sobre isso. E essas 4 verticais somadas, elas acabam, né? E trago o Teodoro de novo para a conversa, gerando uma comunidade do Incorpora Comigo, junto com a Biocasa, que é aqui que é a fusão. É uma educação aplicada, é uma aceleradora com parcerias reais. Nós não somos curso, né, Teodoro? A gente nunca defendeu essa questão de ser um curso, porque o curso não resolve nada. O que resolve é o mercado real que a gente está inserido. Nós temos os 2 principais mercados reais que geram riqueza. Um deles é o mercado imobiliário, outro deles é o empreendedorismo. Então, quando você é dono de uma franquia, você está inserido no mercado de imobiliário e o mercado de empreendedorismo. Não tem como não gerar riqueza trabalhando com disciplina, né, com processos, com esforço. Porque o único lugar que o dinheiro vem antes do trabalho é no dicionário, né? Não sei se já pararam para pensar sobre isso. Ninguém está vendendo aqui sonho. Ninguém está vendendo árvore de dólar. Não é regar um vasinho, nasce dinheiro. Mas se você quer empreender e você quer estar no mercado imobiliário, afinal, se 90% dos milionários do mundo ficaram milionários por causa do mercado imobiliário ou por causa do empreendedorismo, só 10% ficou milionário por causa do mercado financeiro. 90% ficou milionário por causa do mercado imobiliário e por causa do empreendedorismo. Se você está comprando uma franquia que tem as 2 frentes, e se você não ficar milionário, quer dizer que talvez não seja tanto o problema da franquia. Mas, Teodoro, como é que é essa questão aqui da comunidade Incorpora Comigo, essa formação prática? Fala um pouco das aulas, como é que é essa universidade que tem dentro da plataforma da Biocasa? Uma frase que eu ouvi agora, recente, e eu gostei bastante, porque tem um pouco a ver do que a gente faz aqui, né? Ela diz assim, que quem não se senta para aprender não tem condições de levantar para falar. Ou seja, por mais que o que a gente está apresentando aqui com a Biocasa é a gente fazer um trabalho em parceria, eu preciso que essas pessoas elas falem a mesma língua que a gente. Ou seja, alguns termos, terminologias, alguns conhecimentos técnicos para poder fazer com que uma incorporação saia do papel. Não vamos pedir para todo mundo ser arquiteto, não vamos pedir para todo mundo ser engenheiro, não vamos pedir para todo mundo ser advogado, não vamos pedir para todo mundo ser corretor, a ideia não é essa. Mas precisamos falar a mesma língua. Então, há 3 anos atrás, a gente criou esse programa, que agora passa a integrar a Biocasa, que é o Incorpora Comigo. Por que Incorpora Comigo? Justamente porque ele está pautado em 4 pilares, que, somado ao que a Biocasa tem de ferramenta, ele cai como uma luva. Quais são esses 4 pilares? Conhecimento. Então, sem conhecimento, a gente não consegue tirar nada do papel, e se conseguir, com certeza vai fazer besteira. Networking ativo. Então, a gente tem uma rede de relacionamentos no Brasil todo, de profissionais, de investidores, de terrenistas, imobiliárias, enfim, a galera toda do mercado imobiliário. Atuantes, inclusive, né? Aqui a gente vai bater muito nessa tecla de o cara para vir aqui só contar historinha, esse daí não serve. A gente precisa de gente que atue no mercado e que trabalhe de fato. Trabalho, né?
Se for para o cara só contar a história, falar que mora em Alphaville e anda de BMW alugado, esse cara não nos interessa. Bons parceiros de negócio e o crédito, né? Então, esses 4 pilares a gente tem aqui contido na Biocasa e tem aqui contido no programa do Incorpora Comigo, que agora passa a ser uma comunidade. Então, quem tiver integrado com a gente no ecossistema da nossa plataforma, ele vai passar a ter acesso a esses 4 pontos. Então, ele vai aprender também sobre a questão da incorporação, sobre as leis, sobre as normas, o passo a passo, tudo que precisa fazer, do início ao fim. Como é que eu utilizo a questão do dinheiro? Quantos tipos de dinheiro tem no empreendimento imobiliário como esse? Qual é o mais barato? Qual é o mais caro? Qual que eu utilizo primeiro? Qual que eu utilizo depois? Como é que eu monto essa estrutura negocial? A questão jurídica, a questão contábil, as proteções que a gente precisa ter, questão de estudos de viabilidade, definição de produto, enfim, são muitas aulas que estarão lá na plataforma, já estão, né, na plataforma, para todo mundo poder acessar e entender sobre incorporação imobiliária, para que quando a gente sente para falar sobre um negócio imobiliário, você fale a mesma língua que a gente. Essa planilha ela é uma visão consolidada, uma visão detalhada sobre praticamente os itens de uma incorporação imobiliária. Então a gente até segmentou ali em três segmentos para ficar mais fácil de compreensão. Então a gente tem um segmento produto, depois a gente tem um segmento, vamos chamar assim, de administrativo, jurídico, que engloba ali financeiro, RH, enfim, e depois comercial. Então, dentro dessas 3 áreas, quais são os macro itens que a gente precisa se preocupar, em que momento e qual é a relação dessas áreas uma com a outra, quem gera demanda, quem recebe, quem providencia, quem coordena as informações, né? Essa é uma situação que, do ponto de vista de estrutura negocial, a gente vê muitas empresas se perder por não entender quando e como essas coisas acontecem. Então, sendo um parceiro nosso aqui da Biocasa e fazendo parte do nosso ecossistema, você vai, além de aprender sobre todos esses itens, você vai aprender a como manipular, você vai aprender, por exemplo, né? Acontece já, como diz assim, né? Fugiu o ditado, né? É raro, mas acontece sempre, né? De chegar aquele projeto aprovado, tudo bonitinho, que é só chegar e construir. Só que aí a hora que você começa a pedir os documentos para o cara, não, mas veja bem, ele está pré-analisado, não, ele tá aprovado, mas venceu há 10 anos atrás o alvará. Ele está... Enfim, e aí começa a se contar histórias, e quando se chega a um projeto aprovado, pode parecer um bom negócio, mas se você não conseguir fazer a leitura do negócio de uma maneira bem dedicada, conhecendo ponto a ponto, entendendo de fato onde que aquele negócio se posiciona, eu uso um termo, né, que o Nelson já me viu muito enchendo as paciências dele, que é assim, você se emociona, né? Você olha aquele monte de número, aquele monte de informação, você não entendeu nada, mas você se emociona e depois, conforme você se aprofunda nas questões, você vai descobrir que o negócio não era tão bom quanto. Então, o Incorpora Comigo, ele tem essa função São de 154 itens, né? Naquela planilha, são 154 itens macro que eu estava mostrando ali, só para você ter uma incorporação imobiliária. E não tem faculdade disso não, pessoal. Até alguns cursinhos na internet você acha aí, tem bons cursos de bons professores, mas você acha que você fazendo um curso de algumas horas aula, você vai entender na prática 154 itens macro, que cada um tem um desdobramento ali dentro de tarefas a serem feitas. É só para vocês refletirem o que vocês estão tendo acesso aqui. Então, a nossa função aí é elucidação, né? Trazer o conhecimento à luz. E, de fato, a gente vai, praticamente a palavra é exigir, né? Que quem esteja dentro do ecossistema com a gente, é obrigatório ele passar por esse conteúdo. Ah, você vai gastar um ano para ver tudo isso? Não, não vai gastar um ano para ver tudo isso. Vai gastar bem menos tempo. Mas é necessário. É necessário para que lá na frente a gente discuta
de igual para igual. Você não precisa ser tão técnico quanto a gente e a nossa equipe, mas você precisa ter o conceito, que a partir do momento que você tiver o conceito, a gente consegue fazer uma troca de ideias, né? Vamos usar o exemplo de um cliente recente que chegou aqui, interessado no que a gente faz, mas só para contextualizar, ele é um cara que ele era dono de 4 lojas supermercadistas na região de Manaus, e ele vendeu as 4 lojas para uma rede grande que ele não falou qual foi. Não faz diferença. Mas esse cidadão, como ele estava capitalizado, ele comprou 400 lotes numa tacada só e chegou aqui dizendo que queria incorporar nesses 400 lotes. Para quem é do mercado imobiliário, sabe que a primeira regra da incorporação imobiliária é não comprar o lote. Não comprar o lote. Logo na primeira oportunidade que ele teve, ele já quebrou a primeira regra e comprou não só uma, comprou 400. E agora ele não tem dinheiro para fazer o empreendimento E a imobiliário. segunda regra, qual é? Qual a segunda? Não quebrar a primeira. Muito bom. Não esqueci da primeira regra. Ou não esquecer a primeira, né? Mas brincadeira à parte, como é que a gente vai discutir de igual para igual com um cara desse que se, entre aspas, e desculpa o termo, se enfiou num buraco desse tamanho? Né? Então essa é a preocupação e também a ferramenta que o Incorpora Comigo traz. É disponibilizar conhecimento, e conhecimento é aquela situação que depois que você vê não tem como desver. Talvez você vai entender algumas coisas que você passou na vida, especialmente em negociações, em situações que você não entendeu muito bem ali e achou que algum profissional te enrolou, essa informação está lá. Aqui a gente fala muito sobre a verdade nua e crua, mesmo que eu não concorde, mas ela está lá. Eu não discuto leis, eu só cumpro, né? Eu só sigo as regras, eu não crio as regras. Então aqui a gente vai falar muito sobre isso também, como filosofia, né, de trabalho. Não, muito, muito bom. Só para vocês irem fazendo as conexões, pessoal, aqui tem uma outra parte da Biocasa, que é a parte de investidor. É a parte daquele dia a dia. Como é que eu faço para vender imóveis? Como é que eu faço para trabalhar no mercado de leilões? Dentro da Biocasa, a gente tem uma área de leilão para sustentar o franqueado. Tem uma área de construção para vender, tem uma área de locação para temporada, uma locação tradicional, mercado internacional. Então, até agora, a gente estava falando sobre o B2B, que é o cliente corporativo. Agora eu estou falando do B2C, que é o cliente pessoa física, o investidor que faz parte, né, do nosso ecossistema. Então, de uma maneira geral, até agora nós falamos sobre o que é a Biocasa, quais dores ela resolve e quais os públicos a gente trabalha. Aí você deve estar pensando aí, meu Deus do céu, como é que eu vou aprender tudo isso? É muita coisa técnica, é muito complicado. Só que a gente precisa mostrar tudo isso para vocês entenderem a grandeza da plataforma. E agora, nos próximos slides, eu vou perguntar aonde você, e vou explicar aonde você se encaixa em tudo isso. Que aqui você vai começar a entender o que é ser um franqueado, qual é a sua participação na plataforma, o que a gente depende de você. Então, vamos começar a entrar aqui num detalhe importante, que, primeiro, quais são os portfólios de empreendimentos? O Ricardo Straface explicou sobre mais de sei lá quantas mil obras a gente já participou. Então, o nosso problema aqui já não é mais know-how, já é de quais são os projetos que a própria Biocasa já gerou. Então, know-how já existem. Então, aqui a gente traz 4 exemplos, né, que o Teodoro, nesse programa do Incorpora Comigo, que também já existe há 3 anos, já são projetos que fazem parte da plataforma, fazem parte do Incorpora Comigo, da Ricardo Arquitetura, para 2026 lançamento. Então, vocês entrando na franquia, vocês já têm esses lançamentos aqui no portfólio de vocês, fora todo o histórico da nossa fábrica, fora todo o histórico do Teodoro. Então, aqui a gente está falando do Garden, são 545 unidades, um VGV de 240 milhões, nós estamos falando de um Felicitar
em Torres, 46 milhões. Nós estamos falando de um Parque do Mindu pequeno, de 15 milhões. Nós estamos falando de uma na casa de 76 milhões. E nós escolhemos esses projetos para estar aqui nessa apresentação para mostrar para vocês que nós estamos atuando desde pequenas incorporações, que para você às vezes 15 milhões é muito, mas é pequeno, até incorporações de 200 e poucos milhões de reais. Então a gente tem qualidade técnica para uma pequena e para uma grande corporação. E, obviamente, você, como um franqueado recém-chegado, você pode trabalhar com uma pequena, média e grande. Você não tem que mais que se preocupar qual é o tamanho do bolso que você vai entrar no jogo. Porque quem está por trás te sustentando tem know-how para qualquer VGV hoje existente. E fora alguns outros empreendimentos que a gente tem NDA, que não dá para ficar falando publicamente aqui, mas quando vocês virarem franqueados, a gente conta. Então, o que é ser um franqueado? Como é operar esse sistema completo? Como é que é pilotar esse carro, né? O que vocês têm que fazer aqui dentro? Você tem uma plataforma integrada com as 4 verticais: a Imob, a Capital, a Incorp e a Indústria. Você tem o suporte da matriz. Então, se você fosse me contratar para ser seu funcionário, o Teodoro para ser seu funcionário, o Luiz para ser seu funcionário e para o Ricardo Strafazzi ser seu funcionário, só o Ricardo deve ser uns 120 mil reais, é o salário de um presidente da Biomassa. O Ricardo Teodoro é imensurável o salário dele, né? Que ele desistiu de cobrar salário, é imensurável. O Luiz e eu já somos mais pobrinhos, né, Luiz? A gente aí coda uns 50 mil reais por mês para a gente trabalhar. Então, só de folha de pagamento aqui, se você fosse contratar a gente, é muito caro. E quando você vira um franqueado, basicamente, nós trabalhamos com você. Nós trabalhamos com você. Não é nem para você e nem por você. Isso tem que ficar claro para o franqueado. Nós trabalhamos com você. Isso aqui é uma sociedade, é franqueador e franquia. Nós estamos do mesmo lado da mesa. É um grupo. É a fortaleza da comunidade. Porque o franqueado de Florianópolis, ele ajuda o franqueado de João Pessoa diretamente. O empreendimento de Florianópolis está no portfólio do cara de João Pessoa. De João Pessoa está no portfólio do cara de Morumbi, São Paulo, e assim sucessivamente. Do Rio de Janeiro, que ainda não tem, mas depois vai ter. Do Brasil inteiro, né, de uma maneira geral. Suporte da matriz. O pipeline de liquidez, o portfólio constante de produtos de alta demanda. E a marca premium. Só essa marca premium aqui, isso aqui muda o jogo de quem quer incorporar. Vocês não sabem a dificuldade que é um incorporador de primeiro empreendimento. O quanto de provação ele tem que trazer para o mercado para vender papel. Venda de papel é credibilidade, pessoal. Se vocês não têm uma marca, não têm um track record, se vocês não são alguém na fila do pão, que é a expressão tradicional, vocês não conseguem incorporar. A barreira de entrada só não é uma barreira de conhecimento. Por isso que tem muita gente aí que faz curso na internet, tem uma bagagem gigante de conhecimento, mas não tem a marca para conseguir executar as permutas, para conseguir fazer toda aquela dinâmica que tem que ser feita, que são explicadas em diversos cursos aí pela internet. E qual é o perfil ideal do franqueado? E aqui eu queria que realmente vocês entendessem o perfil ideal do franqueado. Se você for uma pessoa, uma mulher ou um homem, que tem um perfil comercial, você já está apto a ser nosso franqueado. Eu preciso que o franqueado seja fortaleza comercial localmente, com a sustentação total da matriz. Então, você franqueado, quando você vira franqueado, eu preciso que você faça prospecção e captação de clientes. Se relacione e tenha presença ativa na sua praça. Você consiga fazer um diagnóstico do cliente e qualificar esse cliente. Que você consiga conduzir reuniões e fazer um fechamento de negócio. E que você gere network local, com arquitetos, engenheiros, incorporadores, o CAL, o CREA, a maçonaria, o Rotary Club, o que você quiser, com a igreja, que você fale para as pessoas o que você faz. Se você entender que você tem essa competência, essa capacidade, você está apto para ser um franqueado da Biocasa. Por quê? Do outro lado da moeda, você não vai ficar 10 anos, ou 27 anos, ou 30 anos, aprendendo que eu, que o Teodoro, que o Ricardo e que o Luiz sabe. Porque nós estamos do lado de cá.
te sustentando com inteligência artificial. Nós temos o Bill, que é uma inteligência artificial de atendimento e o treinador do franqueado. Ele opera como um SDR que, né, nós geramos de maneira matricial o marketing. Então eu sei que é difícil fazer marketing digital, eu sei disso. Então não se preocupa com isso. Eu faço marketing para vocês. Eu estou todo dia gravando conteúdo em cima de conteúdo e gerando marketing, credibilidade. Depois a gente distribui o lead para você da sua região. A esteira técnica completa. Você não vai ter que aprender os 154 tópicos daquela planilha do Teodoro. Mas você precisa saber para que ela serve e como que você senta numa mesa de um incorporador e sabe pelo menos negociar os pontos que ali estão. A estruturação jurídica, financeira e contábil, até trago o Luiz para essa conversa, Luiz. Como que está a estruturação jurídica, financeira e contábil da Biocasa? O Luiz é o cara que menos aparece aqui publicamente, mas é o que garante que os contratos, os processos, o desencaixe financeiro, a contabilidade, porque não adianta se vender muito. Se vender errado, você fecha. Se fechar um mau negócio, você fecha. Se você não tiver controle financeiro, você fecha. VGV é ego. Ah, fechei um negócio de 240 milhões, que legal. Ele pode ao mesmo tempo ser lindo e te levar para o buraco. Como é que está essa estruturação da empresa, que o Luiz é nosso diretor operacional de governança corporativa? Conta um pouquinho da sua história, Luiz, e esse contexto. Por que é importante toda essa governança? Boa noite, pessoal. Basicamente, o nosso trabalho aqui, o que o Nelson comentou, eu fico muito nos bastidores, porque a gente tem ali uma complexidade muito grande, né, em todas essas áreas, tanto na jurídica, contábil e na organização de todos os processos. Eles pincelaram ali uma única planilha, né, que a gente criou sobre a incorporação, que ela vai dar ali os nortes do que fazer e um checklist. Só que para todos os checklists acontecerem, né, como ticados, existem todos os processos. Então, a gente tem aí, numa incorporação, num ciclo completo, a gente tem muita parte burocrática inicial. Então, a gente começa com due diligence, né, falando ali numa parte jurídica, desde a análise do terreno até aquela questão dos proprietários, do próprio imóvel. Depois a gente segue para a documentação mesmo do empreendimento, né, aprovações, licenças, a memorial de incorporação. Depois a gente tem a parte contratual do desenvolvimento da gestão imobiliária. Então, tem os contratos de venda e compra. Basicamente, hoje a gente tem 100% disso, de todas essas atividades dentro de uma incorporação estruturados. E eu posso, né, trazer aqui para vocês exatamente a informação e a certeza de que esses contratos eles são 100% baseados na lei. Não existe nada que a gente não traga o equilíbrio para dentro do nosso negócio. Acho que é isso, pessoal. Muito bom, Luiz. O Luiz é aquele cara que eu brinco que todo mundo tem que ter. É o cara que faz o contraponto. É o cara que não deixa a gente fazer besteira, que é aquele cara que não deixa a gente fechar. Então, isso vocês têm aqui dentro. E os padrões, o SLA, metodologia, governança, brand, marca. E se você não entendeu nada até agora que eu falei, a única coisa que você tem que entender é essa frase. A matriz centraliza a complexidade e o franqueado domina a praça. Se você for um cara de relacionamento e vendas, esquece a complexidade. Porque eu entro na reunião com você, o Teodoro entra na reunião com você, o Luiz entra na reunião com você, o Ricardo entra na reunião com você, as nossas equipes entram na reunião com você e tem momentos, a gente está negociando aí um empreendimento extremamente relevante, um VGV de 350 milhões de reais, os quatro estão na reunião junto com o franqueado. Porque 350 milhões de reais dá 80 milhões de reais de lucro, 70 milhões de reais de lucro, 50 milhões de reais de lucro. Ah, Nel, você está falando que eu vou ganhar 50 milhões? Tô. Desde que você queira trabalhar e queira fazer as coisas acontecer. Fala aí, Ricardo. É que é bem do que você está falando, né? Por que que a gente tem naturalmente várias frentes de negócio, né? Hoje com a biomassa, com a biocasa,
é bastante responsabilidade. Mas uma coisa que eu tenho certeza, eu posso ganhar dinheiro, mas eu gosto muito de dinheiro também, né? Você acha que eu vou deixar de entrar num negócio, né, que a gente sabe que é uma incorporação que vai gerar uma lucratividade que for de 1 milhão, pô? Quanto tempo se demora para você fazer o seu primeiro milhão? Talvez você não chegou ainda lá, pô, mas é uma jornada complexa. Só que dentro da incorporação, o primeiro predinho, o primeiro predinho, quando se faz, e eu te falo com certeza porque eu fiz meu primeiro predinho com 19 apartamentos, né? Cara, é 1 ano e meio, pô. 1 ano e meio você fez seu primeiro milhão. Assim, não é vendendo coisa milagre da internet aqui não, tá, gente? Mas a incorporação, ela é complexa, ela é difícil, ela é solitária, né? Porque imagina que na época que a gente fez essa incorporação, e a gente errou muito, inclusive, em processo dentro da parte de incorporação, fez bastante coisa errada, sem registro de incorporação e tudo mais, né? Mas a gente foi aprendendo na raça. Eu peguei a minha equipe de financeiro dentro da minha própria empresa, da indústria. Falei, "Ó, agora vocês vão ter que tocar compra de produto para fazer uma obra." O pessoal, como assim? Eu falei, não sei, mas a gente vai. E deu certo. Deu certo da maneira errada, mas deu. Imagina você fazer da maneira correta, estruturada, que todo aprendizado que a gente foi trazendo ao longo desses anos. Então, assim, não existe um senão. Você prospectar cliente e comercialmente a gente também vai apoiar vocês. Você precisa se relacionar, você precisa sentar nas mesas, né? Fazendo esse trabalho, ou sim a gente vai trazer um bom terreno, ou sim a gente vai criar um bom produto, ou sim a gente vai conseguir virar a chave. Quando a gente fala, né, Nelson, de uma incorporação de 350 milhões de reais, o número é maravilhoso, gente. Mas, ô Teodoro, quanto tempo dura uma jornada dessa? Não é fácil. O dinheiro não dá na árvore do dia para noite, não, pô, né? Não, Fala aí, é. Teodoro. Não, esse é um tipo de jornada que, se tudo correr muito, 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 muito maravilhosamente bem, a gente está falando em 6 anos de trabalho, né? É Talvez óbvio que estendendo esse é para um. casamento, né? Exato, se tudo correr maravilhosamente bem. São 4 anos de obra, 2 anos de papelada entre preparação de projeto, aprovações, executivo, botar na caixa, a caixa liberar o funding, lançar, iniciar a obra, entregar e fazer pós-venda. Agora, E aí, até um pouco antes de Não, entrar mas aqui na nossa. eu queria fazer um comentário nesses 6 anos aí, pô. Deixa eu contribuir nesses 6 anos. Eu Hum, fiquei 22 anos da minha vida, e eu tinha cabelo, eu mandei uma foto pro Ricardo esses dias aí, né? me Quando assustei. quando eu entrei no varejo, há 22 anos, agora jamais, né? Eu tô há 4 anos, 26 anos atrás, eu fiquei 22 anos trabalhando para os outros. A minha primeira profissão foi atendente de uma barraca de pastel. A minha última função foi um executivo de uma multinacional de 170 mil funcionários, com uma equipe de 550 pessoas. Eu levei 22 anos para sair de um salário semanal de R$ 22, e eu tenho isso registrado, para um salário mensal com benefícios e algumas coisas mais em torno de R$ 35 mil por mês. E quantas pessoas no Brasil hoje ganham R$ 35 mil com salário, com carro da empresa, com notebook, com carro, plano de saúde e tudo mais? Só que se eu demorar 6 anos para fazer R$ 10 milhões, não estou falando de 50, 100 milhões de reais, estou falando de R$ 10 milhões. Que seja R$ 5 milhões, que seja R$ 1 milhão, é muito melhor do que trabalhar para qualquer pessoa na face da Terra. Então, mesmo essa realidade que o Teodoro sempre fala de, poxa, demora 6 anos. Meu jovem, 6 anos passa que você não viu. Olha para trás, todo mundo que está nessa live aqui, olha para trás, esses 6 anos aqui, para refletir sobre isso. Será que você quer perder os seus próximos 6 anos, os seus próximos 10 anos, ou você quer começar hoje a fazer um negócio que vai ser transformador, não só para você, que você tem aqui, você tem filho, eu tenho três. Você tem filho, você tem um legado para deixar, você tem pessoas que dependem de você. Você está tendo a chance de entrar num negócio, e não é milagre. Você está tendo a chance de entrar num negócio
que se você trabalhar os próximos 5 e 10 anos da sua vida, ele é transformador. Ele não é fácil. Mas eu tenho certeza que só eu sei quantos inventários eu fiz, quantas noites eu virei abrindo loja, quantas noites, e cada um aqui tem a sua história difícil para contar, e não estou aqui para contar a história triste, não. Foi o que me sustentou e que fez eu criar minha família. Só que se eu tivesse tido acesso a essa informação aqui há 22 anos atrás, e eu tenho certeza, vou falar isso para profetizar, que eu vou ficar vivo mais 20 anos, se assim Deus permitir. Estou com 40 até 60. Nós temos a chance de ficar bilionário. Ah, mas vocês são malucos. Não. Ah, é difícil? É. Hoje é a primeira vez na vida que eu tenho a certeza que eu estou num negócio que eu posso ficar bilionário. Porque milionário aqui a gente não pode reclamar, mas bilionário. E vocês que estão tendo a oportunidade de comprar uma franquia, vocês podem dividir esse sonho. Mas você está disposto a pagar o preço de mais 5, 6, 10, 15, 20 anos? Olha para trás, você já passou 20 anos. Eu não tenho como voltar o teu tempo, eu não tive como voltar o meu tempo. Talvez hoje eu possa colocar cabelo, mas é legal ter os careca da biomassa, da biocasa, e o Luiz e o Teodoro faz o contraponto. Teodoro, eu quis fazer esse comentário para as pessoas refletirem que oportunidades passam na frente, às vezes a gente deixa passar. Mas continua aí, 6 anos é muito tempo? Eu acho que não é não, cara. Sim, mas é que tá, é que esse em específico é um projeto de ciclo longo, mas a gente vai focar muito na questão de desenvolvimento de projetos de ciclo curto. E aí, quanto é um ciclo curto? O Ricardo acabou de dar um exemplo. Uma execução de uma obra de 19 unidades foi ali em torno de 18 meses. Digamos que a gente gaste mais um ano para realizar toda a etapa burocrática, entre projetos, aprovações, funding, lançamento, etc, etc, etc. Passamos um período de 6 anos para no máximo 3. Então, 3 anos já é um ciclo considerado ok para um empreendimento de mercado imobiliário. Isso que nesse caso, ele citou um caso de 19 unidades, mas a gente pode fazer com 8, com 12, com 16, 20, 24, 40, 50 unidades, e o prazo, até 60 unidades ali, dependendo se for condomínio de casas, a gente consegue fazer no mesmo período. Depois de um certo tamanho do empreendimento, dependendo da complexidade dele, aí o fator tempo começa a complicar um pouco. Mas o que eu quero colocar como visão é que a gente pode trabalhar em paralelo projetos. Eu tenho aqui um projeto de longo prazo, tenho um projeto de médio prazo e um projeto de curto prazo. Isso pensando como incorporação imobiliária. Onde é que vai ter o dinheiro mais rápido? E de novo, né? A gente precisa enfatizar isso. É trabalho. Cara, tem que trabalhar. Ninguém aqui vai falar para você que é fácil, que é rápido, que... Não, não é. É trabalho. A gente está aqui para trabalhar, a gente levanta cedo e a gente trabalha todo santo dia, é mercado real. Se alguém chegar para você e falar que dá para fazer incorporação sem dinheiro, que dá para ganhar X mil por mês do seu sofá, isso é mentira. Desculpa. Assim, no frio da navalha é mentira. Você tem que acordar cedo, às vezes dormir tarde, trabalhar de fim de semana, feriado, carnaval. Nós todos aqui passamos o feriado trabalhando, pô. Então não tem esse negócio de vai ser. Não. A questão é, trabalhando com a gente aqui, trabalhando, focado, você sai do zero. Isso é fato. A gente não tem dúvida. A gente está com vários processos aí em andamento de gente que talvez sabia menos do que todo mundo que está aqui nessa sala, né? Tendo Até esse perfil complemento. comercial, né, ele ajuda muito, mas fala aí, cara. Eu queria complementar, porque justamente eu ia puxar assim, tendo perfil comercial, eu aprendi uma coisa, eu sou extremamente comercial, né? Quem me conhece sabe. Eu só acho que não vendo minha mãe, que talvez não vá dar tanto dinheiro, né? Mas eu amo ela demais. Mas a gente está focando muito aqui no multifamiliar, tá, gente? Mas eu sou o cara que eu não perco oportunidade, né? Ah, e tem a oportunidade de fazer uma incorporação no unifamiliar? Cara, a gente vai trabalhar. Também tem essa frente de trabalho. O único ponto que a gente sempre vai orientar para os nossos franqueados, nossos parceiros, a energia, às vezes, de uma casa é a mesma energia de um predinho. E quando eu vou ver a rentabilidade disso, quem já construiu uma casa de alto padrão sabe que às vezes o ciclo vai ser de 1 ano e meio, né? Dependendo do sistema construtivo mais rápido. Hoje a gente consegue fazer em light steel frame aí com 6 meses, 8 meses,
né? Dependendo do tamanho da casa. Mas é uma jornada. E eu consegui fazer o mesmo prédio com 19 apartamentos, tendo um VGV muito maior, né? E uma liquidez muito maior, a energia foi a mesma, né? Então, é enfatizar. Trabalhe o teu relacionamento independente de qualquer coisa, porque você vai ter o perfil cara que é investidor. Esse cara talvez ele possa começar a investir nessa uma casa que a gente possa construir, mas ele também vai poder investir na incorporação que está nascendo lá em Florianópolis, na incorporação que está nascendo lá em Natal, né? Então a gente tem muita frente de negócio. O importante é estar sempre se relacionando e não deixar as oportunidades passarem, né? Filtrar naturalmente, né? O lado comercial hoje cada vez é isso, né? A gente trabalhar com um funil de vendas para entender qual é o melhor lead, né? Porque é o que a gente falou, né? Eu não sei se tem alguém aqui que mora em Alphaville. Você vai para Alphaville, todo mundo é milionário, todo mundo é lindo e maravilhoso, né? Mas quando você vai ver, de repente, realmente o CPF daquele cara, não tem nada de nem score o cara consegue ter. Então a gente tem que trabalhar num funil muito bem agressivo e ir para cima naturalmente na venda, em fazer negócios, se conectar com pessoas. Uma coisa que eu tenho certeza, né? Eu aprendi isso depois de uma longa data aí, há 4 anos atrás, quando eu conheci o Nielson. Cara, o teu celular, o que tem dentro do teu celular tem que valer mais do que o teu patrimônio. Os Isso é verdade. contatos que tem dentro do seu celular tem que valer mais do que qualquer dinheiro que você tenha no banco, pô. Porque qualquer coisa você tem que conseguir recorrer a alguém, você tem que conseguir chamar essa pessoa e se conectar com ela, ou ela fazer você se conectar a uma outra pessoa. Eu vou até usar um exemplo, né? A gente tem um parceiro de um fundo de investimento que um dos sócios é o Bocardi. E aí eu tô lá na rede social agora, vendo? Eu vi que o Bocardi vai fazer a reforma lá da TV. O que que eu já fiz? Amigão, ô João, tudo bem? Seguinte, tô querendo fazer a reforma aqui, quero fornecer pro Bocardi, pô. Quero fazer parceria, o meu network me leva para onde eu quero. E hoje eu tenho certeza que eu consigo chegar em quase qualquer pessoa, pô. Então é se conectando que a gente vai gerar negócio e a gente vai gerar dinheiro. Então é mais ou menos isso que eu quero passar, que é muito do que o Nielson tá mostrando aí, né? Ó, isso que É, eu nem vi. eu vou falar exatamente o que que você tem que fazer como franqueado. Você já entendeu que não é para você se preocupar com a incorporação de 350 milhões. Você já entendeu que é para fazer a pequena incorporação de maneira alavancada, usando dinheiros dos fundos do mercado de capitais. Você já entendeu que você pode ter o dinheiro do mês fazendo intermediação, atendendo o cliente investidor, montando house para incorporador, vendendo dinheiro, que é o crédito. Você pode vender os produtos da biomassa para o incorporador e ser um representante comercial e ganhar dinheiro nisso. Obviamente que todas essas formas de ganho vocês vão entender depois de uma reunião individual com a gente. Mas você tem vários pontos de contato dentro deste ecossistema, dentro dessa plataforma, que te trazem rentabilidade e faturamento para o seu negócio. Só que aqui é exatamente o que você tem que fazer: gerar atração, gerar demanda. Gerando demanda, a matriz te ajuda com o marketing de performance e o brand da marca. É isso que eu estou fazendo todos os dias, gerando brand, para te trazer mais gente querendo ser cliente da Biocasa. Em contrapartida, você tem que fazer as parcerias locais e o network local. Depois que esse cliente foi atraído, a gente precisa qualificar ele. Será que ele é um cliente certo ou não para o nosso negócio? Ter os playbooks de atendimento, a ferramenta de CRM, a inteligência artificial, tudo para te ajudar, mas só que você tem que saber atender esse cliente e conseguir vender para ele. Depois que você atendeu esse cliente, tem proposta. Só que não adianta você dar uma proposta sem a validação financeira e técnica da matriz. Senão você vai dar uma proposta errada, você não sabe precificar o teu produto. E você tem que ser o especialista comercial. No fechamento, você tem que ter o apoio jurídico e contábil. E você assina o contrato com o cliente, mas com o nosso apoio. E o pós-venda? Nós cuidamos da marca, o NPS, a comunicação, o tom de voz da marca. E você se relaciona com o cliente com os nossos propósitos e valores, que é nossos propósitos e valores, não é meu, é seu também, você é um franqueado. E você se relaciona e gera novas indicações. Se você tiver a capacidade de fazer o que está nesse slide, se você acredita que você pode aprender isso e você vai ser ensinado, você pode ser um franqueado e ganhar muito dinheiro com a gente. Faz sentido até aqui, pessoal? Eu quero ir caminhando aqui para uma estrutura de apresentação, mas quanto
custa tudo isso, né? Quanto que vocês têm que investir em tudo isso? Eu vou destacar até os diretores aqui na tela. E eu quero mostrar uma planilha. Quero mostrar uma planilha. E quero dar um exemplo desta planilha aqui, que eu fiz uma conta junto com o Teodoro. Um empreendimento de VGV de 100 milhões de reais. Eu gosto de colocar esse número para você mentalizar esse número e provavelmente você vai chegar numa incorporação dessa. Provavelmente não vai ser a sua primeira, mas se você trabalhar 3, 4, 5, 6 anos, você vai chegar numa incorporação dessa. E aqui eu trago um pouco, né, de como que é essa parceria em termos da intermediação, quanto fica para cada um, de duas frentes só. Eu não estou nem falando do crédito, eu não estou falando da comissão de produto, eu estou falando só da rentabilidade que você vai ter como franqueado pela intermediação imobiliária e pelo lucro da incorporação. Então vamos dizer que vocês pegaram a gestão da venda dessa incorporação que nós estamos fazendo. Você vai ter pelo menos 1,5% sobre a gestão. E não estou nem falando da comissão da intermediação, estou falando do recurso da gestão. Então o VGV de 100 milhões colocaria no seu bolso, ou no nosso bolso, que eu gosto de usar a palavra nosso, porque tem uma parte que é nossa, de 1,5 milhão. E o lucro da incorporação, sendo bem conservador, eu estou colocando 15%. Mas tem incorporações que dá 18%, dá 20%, mas aqui a gente mostra a vida como ela é. O cara que fala que uma incorporação de um prédio dá 60% de lucro, eu não posso falar que ele é mentiroso, porque talvez a dele dê. Mas depois de 450 incorporações, Teodoro, você viu alguma que deu 60% de lucro? Você está no mudo aí, né? Mas você viu alguma? Não, me fala. Você viu alguma que dá Não, 60% de lucro? não. A não Talvez ser ou que a o gente está. cara faça a obra sem projeto, sem fazer conta direito de quanto ele gastou, comprando material de nona categoria, aí ele consegue ter um lucro desse. Não, impossível. E nesse exemplo, você sendo nosso franqueado, você fica com 90% da comissão da imobiliária. E tá tudo bem, a gente quer que você ganhe dinheiro. Lembra que a comissão da imobiliária é o que paga a despesa mensal, o seu salário, a vida da franquia, ela tá viva? Tá tudo bem, você fica com 90% dela. E 10% é da franqueadora, afinal a gente também trabalha, né? Tem uma marca, vocês estão usando a nossa marca. Vocês estão usando os nossos contratos, a nossa parte contábil, a nossa parte jurídica. E lá na incorporação, que antes você não ganhava nada, você fica com 49% do lucro para você. E a gente fica com 51% do lucro. Estou dando um exemplo. Numa incorporação de 100 milhões bem feita, você, franqueado, vai colocar no seu bolso 8 milhões e 700. E tá tudo bem. E nós da matriz vamos colocar no bolso 7 milhões e 800. Tá tudo bem também. Nós vamos ter 300 escritórios. Você vai ter 1, 2, 3, 4. Tá tudo bem. A gente ganha na escala. Tá tudo bem. Só que a Biocasa está ajudando você a ser incorporador e você está ajudando a Biocasa com a estratégia local. Você também é importante para a Biocasa. Eu não consigo fazer uma expansão nacional se eu não tiver você, que conhece a prefeitura, que conhece as regras, que conhece as melhores regiões, que conhece as pessoas, que é o nosso ponto físico para tomar um café com o cliente. Então a Biocasa precisa de você. E você precisa da Biocasa. Então nós estamos do mesmo lado da mesa, repartindo. E quando a gente usa o exemplo de sócio franqueado, é exatamente isso. Porque nós somos uma simbiose, uma junção de competências que vão fazer você mudar o jogo. Então vamos diminuir aqui um pouquinho. 5 milhões de reais. É isso, Teodoro? Você gosta das coisas mais pé no chão. Será que um franqueado que faz... É difícil fazer um negócio de 5 milhões, Teodoro? Não, 2 anos está feito. E o franqueado colocar 435 mil no bolso. Mas aí o franqueado precisa viver só de Só que incorporação? aí Não. tem uma reparação aí, ó. Tem uma reparação. Do lucro ali, ó, você pode subir para 20%. E numa comum, um negócio de 5 milhões, a gente consegue chegar uns 20 de resultado ali. Ó que legal. Já melhora um Só que, pouquinho. só que você não vive só de incorporação, franqueado. Você vive intermediando, vendendo crédito, você vende produtos da biomassa. Outros serviços, né, que a gente tem.
Ah, Nelson, mas eu vou comprar uma franquia imobiliária. Aí nessa franquia imobiliária, eu ganho 5%. Aqui você também pode ganhar. Já melhorou o seu lucro. Para refletir. Quanto custa uma franquia de imobiliária com uma franquia de crédito, com uma franquia de incorporação que não existe? Não existe franquia de incorporação com toda essa estrutura da indústria. Não existe. Esse modelo de negócio nosso é o único no país e vai ser difícil ser copiado. Será que faz sentido colocar 700 mil no bolso? Um payback de 700 mil, Luiz, você que é o cara financeiro aí. Se eu tenho uma franquia que dá em 2 anos 715 mil de lucro, quanto que eu posso cobrar a taxa de franquia? O mesmo valor? Deixa eu abrir aqui para você. Eu, hoje, a regra da lei de franquia, eu poderia vender a franquia por 700 mil aqui? Como é que eu posso vender essa franquia? Poderíamos. Poderia. Só que aqui, pessoal, ninguém quer ficar rico vendendo taxa de franquia, não. A gente quer ficar rico vendendo negócio real. Transformação de vida, empreendedorismo, mercado real. Eu queria que vocês entendessem isso. Só que, obviamente, que tudo isso aqui ele tem um preço. Ele não é de graça. Demorou muito tempo para a gente construir isso aqui. Então, basicamente, hoje, para você ser um franqueado da Biocasa, existe um investimento. E esse investimento ele funciona da seguinte forma: a franquia ela tem um custo de estruturação e implantação de 60 mil reais. Então, você quer fazer parte do jogo, custa 60 mil. Para você ter o seu bilhete de acesso, eu digo que isso aqui é o custo do comprometimento. É o ingresso. Você quer fazer parte do jogo? Tem um investimento de 60 mil reais. Mais uma manutenção mensal de 2 mil. E o que está incluso nessa manutenção? É os softwares. É o sistema. Você tem inteligência artificial, você tem CRM, você tem contratos, você tem apoio jurídico, você tem apoio contábil. Então, dentro dessa manutenção mensal estão os seus custos de plataforma. Ah, Nelson, mas nessa conta não estão os meus custos fixos da minha sala comercial e a implantação da minha sala. Não estou falando que você tem que abrir o escritório ainda. Você tem que ter um lugar. Você vai ter que investir no escritório. Só que esse dinheiro talvez possa vir do próprio dinheiro gerado pela franquia. E esses 60 mil reais, Nelson, eu não tenho 60 mil, eu quero fazer parte. Relaxa. Os 60 mil ele é devido. Você vai pagar os 60 mil a cada 3 anos. É a regra da franquia. Mas numa reunião individual eu te explico como é que você paga esses 60 mil. Tem sim um investimento, não é de graça. Isso aqui não é filantropia. Mas cobrar 60 mil, isso aqui a gente já apresentou para uns consultores de franchise, que a nossa empresa ela foi estruturada, inclusive, pelo Ricardo, né? O Reinaldo Não. Zanon, o Grupo Zanon. É barato. Ah, Nelson, mas você está querendo falar que. Não, é barato. Demais. Pelo É o potencial que custo você anual tem de de um negócio. assistente, né? É um funcionário, bicho. Você contratar um gerente que te custa R$ 3.500 por mês, ele vai te custar no ano 60 mil reais. Aqui você está levando 4 diretores para te ajudar, por 60 mil reais, mais Então, o custo dos softwares. tem um ponto importante, gente. A gente está falando muito de o franqueado ser a área comercial e, naturalmente, a gente mostra muita questão de incorporação e venda ali dos próprios imóveis das incorporações, né? Que vocês vão poder atuar ali como uma imobiliária numa house. Se de repente você se conectou com uma incorporadora que você já conhece, o cara já está acostumado a fazer o jogo de incorporação, pode ter certeza que boa parte, tira nas grandes incorporadoras, grandes que eu falo, MRV, Cirela, e assim vai, eles têm uma deficiência que é chamada venda. Vocês vão poder viabilizar a house junto com a gente para fazer a parte de ganhar a comissão em cima disso. Ah, Ricardo, mas isso é um processo mais longo. Tudo bem. Quantos imóveis a gente tem dentro do nosso site para serem vendidos a nível nacional, né?
O cara, se ele está se relacionando, de repente, eu estou falando aqui com meu primo quer comprar um apartamento. A gente tem. Você vai ganhar comissão na venda do teu apartamento. Aí, cara, mas eu vou ganhar 100%? Não, tem apartamento que a gente já tem parceria com a imobiliária, porque nosso ecossistema é quase que um polvo. A gente está se conectando a todas as pontas, né? Então, a gente quer que você ganhe dinheiro. Você tem muitas possibilidades de ganhos financeiros. Exemplo, né? Até mais um exemplo para matar essa situação. Você vai fazer uma incorporação para um cliente que quer comprar a casa dele, só que ele quer construir. Você vai ganhar, com a nossa inteligência artificial, a gente vai mapear o melhor terreno no condomínio fechado que o teu cliente quer, tudo bonitinho. Você vai ganhar comissão no seu terreno. Ah, é 300 mil reais? Você vai ganhar comissão em cima dos 300 mil reais. Você vai depois vender a casa para o cara. Qual o sistema construtivo? A gente entendeu que é o steel frame melhor. Potencialmente você vai ganhar dinheiro nos insumos que vão ser construídos aquele material. E depois, se aquele cara não quiser morar mais, se ele quiser vender, porque aquele decidiu fazer aquilo como um investimento, você vai ter a exclusividade da venda da casa que você fez para aquele cara que ele é o investidor. Você vai ganhar de novo comissão em cima da casa sendo vendida pronta. Então, a gente tem muitos braços. A gente gosta de falar muito do multifamiliar, porque é um esforço de trabalho que é bom ser dedicado, porque o que gera de receita a médio, longo prazo, cara, se você tem condição de se bancar e para pegar a primeira incorporação do multifamiliar, honestamente, é o caminho de sucesso. É o que a gente falou, são 5 anos para fazer milhões. São 5 anos para fazer milhões. Então, quando a gente fala de você fazer parte, e eu não sei se vocês perceberam que quando a gente fala ali da parte de rachar ali os ganhos, a gente não é uma franquia, eu já tive franquia, eu já comprei franquia e vendi, graças ao bom Deus, tá? Porque o que eu entrei era a franquia raiz que tem no mercado. Não tem suporte nenhum, né? O cara quer saber só de vender o que ele vende, ganhar no produto que ele vende e tá tudo bem, né? Para eles, para a franqueadora. No nosso caso, a gente é sócio. Eu tenho que trabalhar junto com vocês, essa equipe tem que trabalhar junto com vocês. Então não tem um senão. A gente vai estar junto porque a gente vai ganhar em todas as jornadas juntos. Então é só para vocês entenderem. Honestamente, 60 mil reais é barato. O Nielson, na reunião individual, a gente pode flexibilizar, ele vai mostrar como que faz essa forma de pagamento disso, tá? E a gente quer ter pontos comerciais. Eu quero que vocês estejam na rua apoiando a gente a trazer bons produtos imobiliários. Porque, honestamente, o Nielson já deu a letra. Eu tô aqui, não é para ser milionário. Graças a Deus a gente já conseguiu conquistar bastante coisa. Eu quero chegar no meu primeiro bilhão. No meu primeiro bilhão, pô. Eu sou um cara extremamente ambicioso. Quem me conhece sabe. Eu não trabalho 12, 14, 15, 16 horas às vezes por dia, né? À toa, né? Eu tenho um combinado com a minha esposa já. A gente já sabe o que que a gente abre mão. Hoje, graças a Deus, né? Quem sabe a gente vai lançar série para fazer construção industrializada de construções próprias nossas. Mas tudo isso é com muito suor. Mas a gente é extremamente ambicioso, a gente precisa do apoio de vocês em cada região, porque para a gente chegar nesse bi, eu preciso, junto com vocês, estar no Brasil inteiro. E a gente quer se tornar uma das maiores incorporadoras ou a maior incorporadora do Brasil, junto com É, e vocês. eu não conheço nenhum bilionário que não tem um monte de milionários abaixo dele. Não tem como, não fecha a conta, né? Então Não tem tem. muita gente que tem que ficar milionário junto para ter alguns bilionários. Então, pessoal, entendam o seguinte: nós queremos pessoas comprometidas que entendam que o jogo é fazer relacionamento, porque relacionamento gera confiança e confiança gera venda. Sempre pensem nisso. Se você tem uma cabeça de franqueado que consegue gerar relacionamento, você vai gerar confiança e vai gerar venda. E nós da Matriz te damos apoio. Esse é o resumo do dia de hoje. Não se preocupem com a complexidade, se preocupem em ser bons, bons naquilo que vocês fazem em relacionamento, relacionamento. Qual o próximo passo? Ah, me interessei pela franquia, Nelson. Eu quero entender mais, eu quero falar das minhas dificuldades, dos meus anseios. Você tem que vir numa reunião, e não é com ninguém da minha equipe, é comigo. Eu faço a primeira reunião. Eu estou colocando aqui para vocês, no Luiz, se você puder colocar no chat aí o Google Forms,
O Luiz está colocando aqui no chat o Google Forms. Vocês peguem quem está aqui com a gente aqui nessa sala fechada hoje, está tendo a oportunidade de participar da expansão. Nós ainda não fizemos essa oferta de maneira pública. Esse grupo aqui está tendo acesso em primeira mão. Nós já começamos a fazer tráfego pago de franquia que nós vamos começar a atender. Então, esse grupo aqui, ele tem a preferência das regiões, porque como nós só temos 7 regiões no país hoje, você pode escolher uma região excelente. E você tem a preferência pela região, que o nosso modelo de negócio é franquia, não é bagunça, é franquia. Aqui você vai escolher uma região, você tem a preferência pela região, então você vai poder escolher uma ótima região para estar trabalhando nela. O Luiz acabou de colocar aqui no chat, e se eventualmente alguém está vendo esse vídeo gravado aqui, vai estar na descrição do vídeo o Google Forms, que é para você preencher a aplicação, para que você venha numa reunião comigo individual. Por que da importância disso? Que as regiões são limitadas. O nosso plano de expansão é chegarmos em 300 unidades. Então, vão ser 300 pessoas no país que vão ter a oportunidade de ter uma biocasa. Depois das 300, nós vamos ter que entender como que vai ser o modelo de negócio. Porque 300 unidades, cada uma fazendo 10 prédios, são 3.000 prédios, Teodoro, é isso? Dá conta de fazer 3.000 prédios? Tem assunto, né? Tem assunto, né? Só para vocês Tem entenderem o assunto. tamanho da complexidade do nosso negócio. Será que precisa fazer 3.000 prédios? Será que precisa de 300 franquias? Então, nosso plano de expansão não é loucura, é passo a cada passo. Nós temos 7. Esse ano a gente quer chegar numas 25 a 50. Esse ano a gente quer dar um salto. E depois estabiliza de novo, ajusta a casa, dá mais um salto. Então, nós vamos crescendo de maneira sustentável a matriz, porque a matriz também tem que atender vocês da melhor maneira. Se fizer sentido para você, preencha esse formulário. Entra nesse Google Forms aí que está no chat ou na descrição desse vídeo, preenche. Salva ele aí. Eu não vou mandar lá no grupo do Incorpora Comigo. É quem está com a gente aqui. Essa aula não vou disponibilizar no grupo do Incorpora Comigo, porque quem está aqui comprometido comigo já faz parte do processo seletivo. Então vocês estão tendo a chance de entrar num negócio que ele já é um grande negócio. Ele não é uma ideia, ele é um grande negócio que vai escalar. Você pode escalar com a gente ou não, depois você pode ter mais regiões ou não. Você comprou uma região, depois você pode dar certo nela e abrir outra região. Nós não queremos ter, talvez, 300 franqueados, né, Teodoro? Esse é o ponto. Só que a gente quer ter 300 pontos de venda, 300 escritórios. Quem está aqui no começo vai crescer com a gente inevitavelmente, porque nós vamos crescer. Então, basicamente, isso é a Biocasa, esse é o nosso plano de negócios, é como a gente opera. E é dessa forma com que, se você quiser construir a imobiliária do futuro na sua cidade, a Biocasa ela é a sua plataforma imobiliária do futuro. E cada vez mais a marca Biocasa ela vai ser pulverizada por esse país através de todos nós, não apenas de nós aqui, é todos nós. Você franqueado faz parte disso, faz parte do plano de expansão. E eu interrompo aqui a minha apresentação, né? E eu interrompo aqui a gravação